Bom dia, alunos! Hoje vamos estudar um pouco sobre verbo, tá? Especificamente a sintaxe verbal, a transitividade verbal. Eu trouxe para vocês um resuminho de verbo, né? Para quem está esquecido dessa noção de verbo, para facilitar no entendimento, tá bom? Observem aí na primeira imagem. O verbo pode expressar o resultado de uma ação. Cláudio comprou um livro. Uma sensação, ele se apavorou. Um sentimento, eu não invejo. E muitas outras ideias. Sempre a possibilidade de referir-se a alguém ou a algo. E de situar-se no tempo passado, eu comprei. Presente, eu como. E futuro, eu comprarei, certo? Eu trouxe para vocês aqui também uma tabelinha para que vocês lembrem, né, em relação aos verbos que os verbos possuem a conjugação verbal. Nós temos a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, a segunda, verbos terminados em er, e a terceira conjugação, verbos terminados em ir. Nós temos as pessoas, né, verbais, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E também eu trouxe aí algumas conjugações. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam, tá? Trouxe essa introduçãozinha só para vocês voltarem, né, a essa noção de verbo. Hoje nós vamos estudar a transitividade verbal. Mas o que seria essa transitividade verbal, tá? Vamos estudar essa predicação verbal, que é justamente a transitividade verbal. A predicação verbal, ela é a relação que o verbo estabelece com seus complementos, tá? A partir dessa relação, o verbo ele vai poder ser intransitivo, transitivo ou de ligação. Os verbos de ligação, que são aqueles verbos de estados que nós vimos quando estudamos o predicado nominal, eu não vou mais voltar neles, tá? Hoje nós vamos estudar os verbos transitivos diretos e indiretos e os verbos intransitivos, tá bom? Os verbos significativos, que são os verbos de ação, eles podem ser classificados como os intransitivos e como transitivos. Os intransitivos, como vocês podem ver aí na imagem, possuem sentido completo e, por isso, não exigem um complemento. Já os transitivos, a sua ação, ela transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo. Então, vamos ver isso em exemplos, né, para ficar mais claro. Aqui, exemplos de verbo transitivo indireto. Eu gosto. Quando eu falo eu gosto, aí vocês perguntam, eu gosto de quê? De natação, certo? Observem que o verbo ele precisa desse complemento para poder tornar o sentido da oração completo. Eu gosto de natação. E observem que nós temos a preposição de. Por isso, é um verbo transitivo indireto, que ele liga-se ao seu complemento por meio de uma preposição. O mesmo exemplo nós temos abaixo. Assisto a todos os campeonatos. Assisto a quê? A todos os campeonatos. Nós temos a preposição a, né, ligando esse complemento. Por isso, nós temos um verbo transitivo indireto. Se o verbo não pedir a preposição, aí será transitivo direto. Trouxe aqui para vocês também um exemplo. Os alunos fizeram a lição. Os alunos fizeram o quê? A lição. Nós não temos preposição, né? Esse a, ele tá como artigo ligado à palavra lição. Então, os alunos fizeram a lição. É um verbo transitivo, tá? Consequentemente, nós temos aí o transitivo direto. Segunda oração, meu namorado comprou um carro novo. Comprou o quê? Um carro novo. Precisa de complemento, por isso é transitivo, mas não tem uma preposição, tá? Não precisa dessa preposição, então ele é um verbo transitivo, certo? No grupo eu vou botar para vocês a tabelinha das preposições, para vocês relembrarem também, porque fica mais fácil, né, de lembrar o conteúdo. E o que faltou falar foi sobre o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, bem simples, tá? O intransitivo, ele já tem um sentido completo. Exemplo, eu digo, Emanuele morreu, ponto.
Esse verbo morrer, ele precisa de complemento? Não, ele já tem o sentido completo. Então, ele não é um verbo transitivo, ele não precisa de um complemento, com preposição ou sem preposição, tá? Já tem esse sentido completo, ok? Então, agora na aula eu vou trazer para vocês outros exemplos e vamos fazer uma atividade sobre o assunto, tá bom? Boa aula!